E eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, que a palavra de hoje, ela não só vai tocar a sua vida, mas as pessoas que estarão assistindo essa mensagem no nosso canal do YouTube, daqui a 10 anos, essa palavra ainda vai estar levando pessoas a Cristo Jesus. Amém? Se você entrou aqui nessa noite, nesse templo, sem a presença do Espírito Santo de Deus, eu profetizo que você vai sair, não só com o Espírito Santo, mas com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É a Trindade agindo em você, é a Trindade se manifestando na sua vida. O Senhor quer ministrar algo aos nossos corações, e o tema da palavra de hoje é Jesus, minha identidade, meu chamado e meu destino. Jesus, minha identidade, chamado e destino. E eu creio, queridos, que ela é importante para todos nós, porque o Senhor falou muito comigo. A minha vida, ela se tornou, após ter conhecimento dessa palavra, após o Senhor ministrar o meu coração. Tem um pastor americano chamado Dan Muller, que ministra uma palavra nesse sentido, e com base dessa palavra, eu preparei esse estudo, essa meditação, esse sermão, porque ele é transformador. É transformador. Então segura aí, aperta o cinto, porque o Espírito Santo vai te levar a uma viagem onde você vai descobrir quem você é. Você vai descobrir a sua identidade nessa noite. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. E logo depois vou ler Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, o capítulo 1, versículo 26 e 27. E o capítulo 2, versículo 7. Vamos lá? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Deus, que essa palavra, ela tem um poder tão grande. E nessa noite, Espírito Santo, eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Que o Senhor se manifeste nesse lugar, que o Senhor ministre a tua igreja. Ó Deus, se tem alguém aqui, ó Pai, com dificuldade de identificar a sua identidade, o seu chamado, o seu destino, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite eles possam viver uma transformação em quem elas são. Que cada pessoa aqui nessa noite receba do Senhor uma palavra que vai transformá-los e que vai dar direcionamento para a vida deles. Pai, eu oro crendo no Senhor e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem pelo menos duas verdades escondidas nesse texto. Escondidas não, está bem claro, está bem revelado aqui. Primeira coisa é que o homem foi criado por Deus. Foi Deus quem fez o homem. Nós fomos criados a partir de Deus. Ok, irmãos? Isso precisa ser muito claro para você. Foi Deus quem nos fez. Nós não fomos frutos de uma explosão atômica. Nós não somos obra do acaso. Nós somos criados por Deus. A segunda verdade é que nós fomos criados à imagem de Deus.
Deus nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, ou seja, nós somos parecidos com Deus. Deus compartilhou conosco as características dele, os atributos dele. Não compartilhou todos os atributos, mas ele compartilhou atributos que ele tem, e ele compartilhou com cada um de nós, com cada um de vocês. Você é a imagem, você tem a semelhança de Deus, por mais que não pareça, por mais que as nossas atitudes são erradas, por mais que ainda estejamos no pecado, por mais que o homem não tenha tido um encontro com o Senhor, não tenha passado pela conversão, você recebeu na criação a imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Deus nos fez parecidos com Ele, com as mesmas características, com os mesmos atributos que Ele tinha. Nós não somos uma obra do acaso. Talvez os seus pais não tenham planejado você. Talvez os seus pais já disseram: olha, eu não quis que você nascesse. Você foi um erro deles. Uma precipitação deles, mas não de Deus. Deus sonhou com você. E mesmo que talvez a forma que você nasceu não tenha sido o melhor momento dos seus pais, e que até que você tenha sido rejeitado por eles, Deus não rejeitou você. Ele já tinha preparado isso. O fato é que você existe. E você existe porque Deus quis. E se Deus quis que você existisse, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Isso tem a ver com a sua identidade, isso tem a ver com o seu chamado, e isso tem a ver com o seu destino. Eu queria que você entendesse isso, irmãos, e nós vamos partir daqui, porque tem muita gente se sentindo que não deveria ter nascido, que não deveria ter existido, que ela é um erro. Irmãos, você não é um erro. Você é um acerto de Deus. Você é um acerto de Deus. Fala isso para a pessoa do seu lado. Você é um acerto de Deus. Nós precisamos nos convencer disso. E você é conhecido por Deus. Talvez você não conheça seu pai, mas antes de você nascer, antes de você existir, Deus já te conhecia e já te chamava pelo nome. Deus viu você sendo gerado no ventre da sua mãe. Ele viu você sendo formado dia a dia. Lá em Salmo 139, vou ler apenas o versículo 16, olha que lindo esse versículo, irmãos. Diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, antes de você ser concebido, antes de você nascer, Deus já sabia e já tinha escrito no seu livro todos os dias que você existiria nessa terra e para toda a eternidade. Ele já sabia. Então você não tem como ser uma obra do acaso. Você não é um descuido. Você não é, A Daniela nasceu porque nós não tínhamos dinheiro naquele mês para comprar o anticoncepcional que a Viviane precisava tomar. Nós nos descuidamos, mas Deus não. Deus sabia. Deus aproveitou aquele momento e falou: é agora, minha filha, que você vai nascer. Na fase mais difícil nossa, quando nós não tínhamos dinheiro, nós dividimos o marmitex no seminário, irmãos. Pensa na dificuldade, pensa no desespero nosso em criar um filho. A gente não tinha dinheiro nem para nós, quanto mais para mais alguém chegando na família, E vai fralda, e vai leitinã, e meu Deus do céu. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Deus deu e Deus nos ajudou a criar. Ele está aí bonitona, Esquece que eu falei, irmãos. É filha, é uma criança ainda. Uma criança. Então, meus irmãos, Daniela foi planejada, mas também a Maria, o José, o Isaac, o Ismael, todos nós somos planejados por Deus, amém? Isso é claro para você? Glória a Deus. Bom, foi assim com Adão.
Adão foi criado por Deus. Deus preparou um jardim, colocou ele naquele jardim para que ele cuidasse do jardim, para que ele desse nome para os animais, para que ele cultivasse. Adão, irmãos, ele tinha um relacionamento com Deus tão próximo, tão íntimo. Deus passeava pelo jardim. Adão era um homem pleno, totalmente satisfeito. Para nós é quase impossível entender isso. Mas Adão não tinha falta de nada. Por quê? Porque tudo que ele precisava vinha de Deus. Tudo que ele necessitava vinha de Deus. Não apenas coisas físicas, mas na questão emocional. Ele era pleno, ele era completo. Deus era tudo o que Adão precisava. Amém? Aquele homem, ele era feliz. Aquele homem tinha tudo o que ele precisava. E foi assim que Deus criou o ser humano. Foi nesse propósito. Deus compartilhou com Adão e conosco a plenitude de um relacionamento com Ele, de estar com Ele. Eu fico imaginando Adão caminhando com Deus no jardim, conversando, trocando ideias sobre os animais do jardim. Olha, Senhor, está vendo aquele animal ali? Eu dei o nome de macaco. O que o senhor acha? Nossa, tem cara de macaco mesmo, Adão, parabéns. E aquele ali, dei cara de carro. Eu estou em dúvida se é cachorro, dou o nome de cavalo. O que o senhor acha, Deus? Não, tem mais a ver com cachorro, Adão, mas a vontade é sua, a decisão é sua. Eu imagino, irmãos, uma conversa tão íntima, tão pessoal, tão à vontade, tão sem receios, tão necessária. Ele tinha vontade de fazer isso. Porque a plenitude do relacionamento dele era tão gostoso, era tão gratificante. E Adão se completava em Deus. Deus deu a Adão a capacidade de amar. Deus deu a capacidade de dar nome aos animais, de cultivar a terra. Mas algo acontece no jardim. Aconteceu a queda do homem. O pecado entrou na humanidade. Adão desobedeceu a direção de Deus, que não era para ele comer da árvore que estava plantada no centro do jardim, a árvore do bem e do mal, porque se ele comesse, ele certamente morreria. E ele desobedeceu. A ordem foi dada a ele antes da Eva nascer, mas a serpente engana Eva e Eva convence Adão, e os dois comem do fruto da árvore proibida. Então o pecado entra. E com o pecado trouxe sérias consequências, drásticas consequências. E qual é a maior consequência do pecado na humanidade? É o afastamento de Deus e o homem, do homem com Deus. Esse afastamento não é as dores de parto, não é trabalhar e comer com o suor do seu rosto. Não, irmãos. A maior consequência, a coisa que mais prejudicou a humanidade, foi esse distanciamento do relacionamento que o homem tinha com Deus. Agora, Deus não se relacionava como antes. Adão, ele não podia estar mais no jardim, ele foi expulso do jardim, porque o jardim era exatamente esse símbolo da manifestação gloriosa de Deus. E onde o pecado está, meu irmão, o pecado divide, separa o homem de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então a maior consequência foi o pecado. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E esse afastamento também trouxe consequência. Quando nós nos afastamos de Deus com o pecado, a nossa identidade foi defraudada. Nós fomos afetados diretamente em quem nós somos. Preste atenção. Com o pecado, houve um afastamento de Deus.
quando nós nos afastamos de Deus, a nossa identidade foi afetada. Nós nos tornamos agora déficit de um relacionamento com o Senhor, e isso afetou a nossa identidade diretamente. Adão pecou e foi cortado de Deus, que era a fonte de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Agora Adão foi cortado da fonte de amor, e ele se tornou um deficitário de amor. Era uma pessoa que não tinha mais o amor como antes. E agora, não tendo mais a presença de Deus como antes, o homem, a partir de Adão, começou a buscar amor, buscar reconhecimento, buscar aceitação em coisas e pessoas. Você está entendendo? Esse afastamento de Deus nos levou a buscar o amor que vinha de Deus em coisas, em situações e em pessoas. Tudo que nós fazemos é com o intuito de nos sentirmos amados, de nos sentirmos aceitos, de nos sentirmos aprovados pelas pessoas. Antes do pecado não existia isso, porque Adão sabia quem ele era. O problema é que agora a nossa identidade está defraudada, e eu tenho uma necessidade de ser aprovado, eu tenho uma necessidade de ser aceito, eu tenho uma necessidade que as pessoas gostem de mim. Na verdade, eu busco a aceitação das pessoas, eu busco o amor das pessoas, eu entro num relacionamento porque eu quero que a pessoa me ame, eu quero que a pessoa realmente se importe comigo, porque eu estou deficitário disso, eu estou carente disso. E aí você faz as coisas com essa intenção, você se relaciona com as pessoas buscando esse sentimento, esse preenchimento, que só Deus pode preencher. Nossa identidade está defraudada. E o Senhor me trouxe à memória, irmãos, uma ilustração. Na verdade, eu tive essa experiência quando eu era adolescente, e depois eu descobri que isso era uma história, né? Também. Uma vez aqui em São Gabriel do Oeste, alguns anos atrás, lembra que vinha alguns circos com animais? Quem é morador aqui em São Gabriel do Oeste, pelo menos há 15, 20 anos, sabe disso. Vinha aquele circo que trazia os animais morrendo de fome, né? Você ganhava ingresso e levasse um gato lá para o leão comer. Você ganhava ingresso, você levava o gato lá, o leão era magro, você levava o gato, um cachorro lá, você podia entrar no circo. Quem é dessa época aí, levanta a mão. Aí, ó, tem uns velhinhos aí também. E eu lembro, irmãos, que eu fui no circo, era um circo ali em frente da Polícia Civil, não tinha nada construído ainda, então toda aquela quadra era o circo. E eu fiquei espantado porque foi a primeira vez que eu vi um elefante magro, mas era bem alto. E aquele elefante, ele estava amarrado com uma cordinha na pata, preso numa estaquinha no chão, que se eu puxasse, eu arrancava aquela estaca e acho que arrebentava a corda. E eu fiquei pensando, como é que um bicho desse tamanho, com a força que ele tem, não sai desse lugar? E eu descobri, irmãos, que na verdade isso é uma forma de adestramento que vem desde a infância do animal. Ele é preso quando é filhote ainda, e ele é preso com uma corrente bem forte. Então ele fica tentando sair várias vezes, durante anos, até ele aprender e desistir, achando que jamais ele vai conseguir sair daquele lugar. Agora ele, adulto, ele não tenta mais, porque ele acredita que aquele barbante consegue segurar ele, e ele nunca mais tenta. E essa história, irmãos, me faz um paralelo com aquilo que nós estamos falando aqui. A nossa identidade deformada nos leva a se parecer com um elefante. A vida, as decepções, os problemas, as circunstâncias, as palavras de maldições, nos fizeram acreditar que realmente nós éramos aquilo, incapazes, impotentes, que nós não tínhamos como sair daquela situação, que nós jamais conseguiríamos, que realmente nós éramos deficitários de amor. E agora nós
precisamos entender e fazer esse paralelo, porque senão, assim como aquele elefante de circo ficava preso àquela corda, nós continuamos presos a coisas que Deus já nos libertou. Deus já nos libertou através de Jesus. Jesus morreu na cruz, irmãos? Morreu ou não morreu? Então o preço já foi pago. Nós já somos libertos. O que Jesus precisava fazer já foi feito, agora depende de nós. Depende de nós sair dessa corrente, dessa corda. O elefante de circo foi condicionado a acreditar na sua incapacidade. E talvez assim foi você. Você se julga incapaz. Você se julga inapto. Você se julga um erro. E com o tempo você foi acreditando cada vez mais nisso. É por isso que você não decola em algumas áreas da sua vida, financeiramente, profissionalmente, nos relacionamentos, no casamento. Você já está no 10º casamento e não consegue achar a mulher perfeita, porque ela não existe. Tirando a minha esposa. Essa é perfeita. Ela não existe, irmãos. Então nós precisamos entender algo. Assim como o circo roubou a identidade do elefante, o pecado tem roubado a nossa identidade. O pecado tem roubado a sua identidade. O pecado tem feito você acreditar numa pessoa que você não é, numa pessoa que Deus não te fez. Deus não te deu uma identidade talvez que você está exercendo hoje, que você está vivendo hoje. Essa não é a identidade planejada por Deus para você. Pastor, mas que identidade? Nós já vamos chegar lá. E é por isso que Jesus veio. Se você tem a sua Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 7 e 8, marca esse texto. Depois vou ler Romanos 5, 19. 1 João 3, 7 e 8. Diz assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas olha só o que o texto fala agora. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, Ele se manifestou para destruir essa mentira que o inimigo tem colocado no seu coração, que você não pode, que você não é capaz, que você não se tornou ou não se torna filho de Deus por herança. Jesus veio quebrar isso, e nós estamos celebrando isso nesse final de semana, na Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus. E olha o que Romanos também diz, capítulo 5, 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu e você somos justificados por Cristo Jesus. Esse amém é muito fraco, irmão, porque eu estou falando uma coisa tão importante. Eu vou repetir, eu espero que você entenda dessa vez. Eu e você somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, Ele não veio apenas para perdoar os seus pecados. Ele veio para justificar você. O que é justificar? Tornar justo. Justificar é tornar justo. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos, por conta do pecado, relacionamento com Deus. Mas o que Jesus fez? Ele se tornou pecado para que eu e você pudéssemos participar disso.
da presença de Deus, de ter a salvação como herança, o Senhor Jesus nos tornou justos. Justos. Isso é maravilhoso. Jesus veio para nos ligar novamente ao Pai, irmãos. Ele veio devolver a imagem e semelhança dele através da conversão. Lá em João capítulo 1, versículo 10 e 12 a 12, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Cadê os filhos de Deus que estão aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele nos leva a esse relacionamento com o Pai, e agora através dele nós nos tornamos filhos. Peraí, o que eu era até então? Eu era criatura, eu era um ser criado. Eu aceitei a partir de Jesus fazer parte dessa família, e agora eu me torno filho de Deus, irmão de Jesus. E o problema, irmãos, é que isso acontece por meio da nossa conversão. Amém? A conversão é um momento em que nós entendemos a nossa natureza de pecador, nós reconhecemos os nossos pecados, nós confessamos Jesus Cristo. O problema é que as pessoas, elas não estão entendendo isso. Muitas vezes a conversão para alguns é ser tocado numa palavra, é vir à frente num sermão como esse e levantar a mão e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Olha, isso também faz parte do processo da conversão, porém isso não é conversão. Isso é uma manifestação exterior daquilo que você está sentindo dentro. Agora, a conversão, ela vai muito mais do que uma emoção ao dizer sim a uma palavra. A conversão vai além disso. O que é conversão? A conversão é nascer de novo, é uma nova vida, um novo nascimento em Jesus. João 3,3 diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É algo necessário, é fundamental para todos nós. A conversão é individual. Seu pai pode ir para o céu, a sua mãe pode ser salva, mas você pode não ser. Porque não é hereditário, é uma decisão pessoal, é individual. Você precisa se render e reconhecer essa verdade. O novo nascimento não é apenas ser perdoado por Jesus para ser salvo, vai além disso, é a transformação da minha mente de homem caído, de homem carnal, para uma mente de homem justificado em Jesus, de um homem espiritual. Amém? É o início de um relacionamento agora direto com Deus. Agora eu tenho um relacionamento direto com o Pai. É o homem se tornar o que foi criado para ser, imagem e semelhança de Deus. O novo nascimento é voltar para a fonte de amor, para Deus. É o meu retorno para Deus. Se eu tinha déficit de amor, agora eu tenho Deus comigo, eu não tenho mais necessidade de amor. Deus me completa. Sabe aquele vazio que você tinha e que quando você veio para Jesus, Ele deixou de existir? Foi exatamente isso que aconteceu, porque você encontrou a fonte de amor, Cristo. Deus preencheu a sua vida, Ele completou o seu coração. A sua alma ficou transbordante da presença dEle, e aquilo que você ousava e buscava para trazer contentamento, alegria em coisas, em pessoas, em circunstâncias, agora não é mais necessário, porque Cristo habita em você. Amém? O novo nascimento é aprender em Jesus como viver nessa terra. O novo nascimento não se trata em ir para o céu, mas do céu voltar para nós. Não é apenas a esperança da vida eterna que um dia vai acontecer, não. Eu trago o céu para meu dia a dia. Eu trago a presença de Deus para a minha vida, para as minhas atitudes. É aprender com Jesus e me tornar como Ele é.
O novo nascimento é ser totalmente completo em Deus, tendo a minha identidade e meu chamado bem claro, bem estabelecido. A conversão é sobrenatural, irmãos. A conversão, ela é sobrenatural. Eu me torno um com Cristo. Eu me identifico com Cristo. Eu restabeleço o relacionamento com Deus Pai. Eu recebo o Espírito Santo e agora Ele habita em mim. As minhas expectativas não estão mais nas pessoas, nas circunstâncias, no meu sucesso ou no sucesso daquilo que eu faço. A minha expectativa está em Jesus. A vida de Cristo em mim me leva a ser como Ele é. E agora eu não ando mais mendigando amor, mendigando a aceitação das pessoas, porque eu estou tão pleno em Jesus, eu tenho recebido tanto amor de Cristo em mim, que agora eu consigo exercer o amor aos outros. Eu consigo me importar com os outros, eu consigo cuidar dos outros, eu consigo derramar amor sobre a vida das outras pessoas, porque eu tenho Cristo em mim. É impossível um cristão exercer amor se ele não tem uma conversão verdadeira. É impossível, porque ele é deficitário de amor ainda. Como que eu vou amar o próximo se eu tenho falta de amor? Como que eu vou fazer isso se eu ainda tenho falta de amor? E aí, o que acontece? Se eu não experimentei isso, se eu não passei pela conversão, eu me torno uma pessoa carente. Uma pessoa que qualquer coisa me machuca, porque eu tenho expectativa nas pessoas. Eu espero que as pessoas façam demais por mim, que as pessoas me amem, que as pessoas me compreendam, que as pessoas cuidem de mim. Então, quando alguém não faz o que eu quero, o que eu espero, eu me decepciono com ela, eu abandono ela, eu saio da igreja, eu abandono meu trabalho, eu não desejo mais participar daquele grupo, eu saio do grupo do WhatsApp. Por quê? Porque alguém me magoou, porque alguém não atendeu minhas expectativas, porque alguém não entendeu o que eu estou sentindo, não ofereceu o que eu precisava, porque eu ainda estou doente, porque eu ainda não recebi e não entendi a minha identidade, eu não entendi o que é a conversão. Porque a conversão, irmãos, ela vem para nos curar. Eu entendo que é um processo, mas algo é estabelecido de imediato: a presença de Cristo em mim. A presença de Cristo em mim, ela me dá direção. A presença de Cristo em mim faz-me entender quem eu sou. A presença de Cristo em mim faz entender que as pessoas não têm obrigação de me fazer feliz, de fazer o que eu espero que elas façam. A presença de Cristo em mim me ajuda a entender qual é o meu papel nessa terra. Se você age desse jeito, é um sinal que você não compreendeu totalmente o sacrifício de Jesus. Porque o maior propósito de Jesus na cruz foi o de devolver a natureza dele em você. Uma natureza que foi deturpando, corrompendo, assim como a do elefante. E o estrago que o pecado foi gerando, ele foi grande, ele foi gradativo. Com o pecado deixamos de ter atitudes semelhantes à do Pai, à de Cristo. O coração do homem passou a ser movido pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pela luxúria, pela vaidade, por várias coisas que nos distanciam e que é totalmente diferente dos atributos de Deus. Achávamos que a nossa identidade estava associada ao sucesso do que fazíamos. Ou seja, então se aquilo que eu fizer der certo, as pessoas aplaudirem, eu sou um cara bom, eu sou aceito, eu me sinto bem. Se o que eu fizer não der um resultado positivo, então eu não valho nada, eu não presto. Você já percebeu como tem pessoas que jogam o que elas são no lixo com pequenas coisas?
elas se escondem atrás de uma atitude de autopunição, de murmuração, de coitadismo. Ah, eu não valho nada, eu não presto para nada, eu não sou ninguém. Por quê? Porque elas têm dificuldade de aceitar a direção de Deus e entender quem elas são. Em nome de Jesus, meu querido, eu quero que você saia dessa noite entendendo quem você é. E se você tem agido como criança em algumas áreas, se você tem sido dodói ainda em algumas coisas, se algumas coisas ainda têm te magoado, têm te afetado, você vai assumir a identidade de Cristo. Isso não te abala mais, isso não te afeta mais. Ah, alguém não gosta de você? E daí? Isso não diz quem você é. Você fez algo e não deu o maior resultado, o resultado esperado. Cara, isso é só uma coisa que você fez, não é o que você é. Quem você é? Você é amado, você é escolhido, você foi criado por Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você foi esperado pelo Senhor, Deus acompanhou a sua criação, a sua existência, antes de você nascer, Ele já tinha os dias estabelecidos. Queridos, você é muito mais do que circunstâncias, é mais. Irmãos, eu falo isso porque quantas vezes situações me machucaram. Eu tive um problema sério durante muitos anos, onde eu me julgava pior que os outros, inferior aos outros, uma inferioridade terrível. Isso me trazia vergonha, me trazia medo. Essa verdade transformou quem eu sou. Na verdade, essa verdade me devolveu o significado de quem eu sou. Eu lembro que eu chegava no meio de alguns pastores, eu ficava todo tímido, eu não queria falar. Imagina pregar numa igreja, uma igreja maior, onde tem mais pessoas, pregar para 3.000 pessoas. Por quê? Se Deus me chamou para isso. E tem vezes que a gente sabota nós mesmos. Deus coloca coisas tão preciosas para a gente fazer, Deus quer nos colocar em lugares tão abençoados, mas a gente fica com medo, com o pé atrás, a gente não avança, a gente não consegue conquistar, porque nós não estamos prontos, irmãos. Nós precisamos vencer essas barreiras, esses bloqueios. Você precisa entender quem você é. Entenda uma coisa: o seu sucesso e o seu fracasso, o sucesso ou fracasso daquilo que você faz, não muda a sua identidade, não muda. Você continua tendo o mesmo valor para Deus. Isso não entra em jogo. Você já é filho. Você foi aceito e é amado por Deus. Então pare de sofrer. Pare de sofrer. A sua alegria em ser precisa ser maior do que a sua tristeza em fazer. Sabe aquela célula que você é líder e que muitas vezes não multiplica, que não vai para frente? E aí você questiona se realmente você é líder, se realmente você... Para com isso. Você é. Não deu certo esse ano, não deu certo o ano passado. Uma hora dá certo, porque o Cristo que habita em você vai te capacitar para fazer. Amém? Você está com dificuldade no casamento, nos relacionamentos? Toma posse da sua identidade. Isso vai te ajudar a se posicionar, a parar de fugir, a parar de se esconder, a parar de justificar. Ah, porque os outros, porque a pessoa falou tal coisa. Irmãos, não importa o que eles falam, importa quem você é. Você é filho amado do Deus Altíssimo. Sua tristeza no ministério ou naquilo que você faz demonstra que você não entendeu o seu chamado. Eu quero falar sobre chamado. Qual é o seu chamado? Quero ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 a 21.
1 Pedro 2, 18 a 21. Vou lendo para a gente ganhar tempo. Servos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável, ou seja, é agradável a Deus, que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Versículo 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que assim os seus passos, para que sigam os seus passos. Versículo 21 diz: para isso vocês foram chamados. Para isso nós somos chamados. E eu acredito, queridos, que eu e você, nós somos chamados para obedecer a Deus, mesmo em meio às aflições. Nosso chamado é a obediência. O apóstolo Paulo entendeu isso muito claramente, muito facilmente. E ele deixa registrado lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo entendeu, ele está dizendo que vale a pena o sofrimento, e aquele sofrimento na verdade é pequeno, porque a glória que é obedecer, estar diante de Deus fazendo a vontade dele, é muito maior, é muito maior. Mas não só Paulo, Jesus, ele dá uma direção para os seus discípulos sobre essas aflições. Ele disse lá em João 16, 33, eu digo isso para vocês, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, vocês terão aflições, mas tenham coragem. Algumas versões dizem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, se preparem, porque obedecer a mim não vai ser fácil. É um caminho difícil. Nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo vai aplaudir o que você faz. Nem todo mundo vai concordar com você que as coisas certas é o melhor a ser feito. Porque as pessoas ainda preferem o que é errado. Hoje o errado está se tornando certo e o certo está se tornando errado, não é assim? E Jesus está alertando, olha, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter sofrimentos, porém, tenham bom. Fala para a pessoa do seu lado, tenha bom ânimo. Vai valer a pena. Queridos, presta atenção nisso. Provavelmente, durante toda a sua vida, muitas pessoas irão rejeitar você. Pessoas falarão mal pelas suas costas, não receberão e não acreditarão naquilo que você fala. Elas julgarão a forma que você se veste, os lugares que você vai, a forma de você andar, de você falar. Elas acusarão você de coisas que você não fez. Elas supervalorizarão aquilo que você erra, os seus erros, e não enxergarão aquilo que você faz de certo. Distorcerão as suas palavras, tentarão colocar você contra outras pessoas, difamarão o seu nome e tentarão fazer um assassinato da reputação que você tem. Eu quero dizer para você o seguinte, tenha bom ânimo. Isso não afeta quem você é. Você é filho. Nós somos chamados para isso, irmãos, e obedecer a Deus, nós vamos passar por essas situações. Eu fico imaginando, imagina Jesus, se Jesus fosse mimimi,
crente mimimi, né? Jesus pregando o evangelho, amando, curando, dando o seu melhor. Jesus foi o máximo. Jesus, onde ele estava, ele derramava do seu amor. Jesus, ele cuidava das pessoas, se importava com elas. Mas o que aconteceu com Jesus? Ele foi carregado no colo? Ele foi amado pelas pessoas? Não. Ele foi odiado. Cuspiram nele. Machucaram ele. Pregaram ele numa cruz. Jesus morreu por amar, por obedecer. Jesus veio para essa terra, irmão, para cumprir uma missão. Agora, eu não achei, mas você já achou algum texto na Bíblia onde Jesus começa a reclamar, a murmurar? Porque eu só fiz o bem e estão me apedrejando, estão me julgando, eles não me aceitam. Você já viu Jesus em algum momento demonstrar uma dúvida de quem ele era, da identidade que ele tinha, do propósito dele nessa terra? Jesus, ele veio para obedecer a Deus, e ele fez isso até o fim. Isso custou caro. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: até onde vai a sua obediência? Até onde você está comprometido com Deus? Quanto custa a sua obediência? Ou você é uma pessoa fácil a perder e sair do propósito? Irmãos, nós somos chamados para cumprir e obedecer ao nosso Deus, cumprir a ordem do Senhor nessa terra. Em momento nenhum Jesus disse que ia ser fácil, Deus nos disse que ia ser fácil, o Espírito Santo nos fala que vai ser fácil. Vai ser difícil, porque você vai ter que renunciar, vai ter amizades que você vai ter que abandonar, porque são problemas para você. Talvez alguns vão ter que abandonar trabalho, porque o que eles estão fazendo é ilegal. Talvez alguns vão ter que até se desfazer do relacionamento conjugal errado que estão vivendo, ou pelo menos regularizar o que está acontecendo. É renúncia, é posicionamento. Talvez você vai ter que ser duramente tratado pelo Senhor para tomar um posicionamento como homem da sua casa, como mulher na sua casa, porque o seu papel está invertido. E agora, mulher, você vai ter que deixar o seu esposo assumir a responsabilidade como sacerdote, e isso não é fácil, é renúncia. E você, homem, tem que deixar de ser banana e assumir e vestir as calças como homem na sua casa, e fazer o que você tem que fazer, e ser a pessoa que mais ora dentro da sua casa, ser a pessoa que mais busca a Deus, porque você é sacerdote lá. Ser cristão não é fácil, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão banalizando o cristianismo. As pessoas estão dizendo que são crentes, mas elas vivem num mundo tão igual àquelas pessoas que não são crentes. Continuam mentindo, continuam fofocando, continuam fazendo coisas que Deus falou para a gente não fazer. A gente é tão bom para julgar e questionar e acusar os outros, mas os pecados que estão impregnados em nós, muitas vezes a gente não se atenta para isso. Para aí. Qual é o seu chamado? O que você está disposto a viver por Deus, em obediência a Deus? Renuncie, abandone, não abra concessões. Essas concessões que você tem aberto, elas serão câncer na sua vida espiritual, se você não abrir mão disso. É pornografia, é dinheiro ilícito, é relacionamentos ilícitos. Aonde os seus olhos estão, aonde você tem colocado o seu coração, aonde você tem depositado a sua fé, a sua confiança, é no seu trabalho, é em pessoas. Você foi chamado para obedecer a Deus. A igreja precisa entender o seu chamado nessa terra. Jesus nunca nos chamou para enriquecer nessa terra. Nós não estamos aqui para conquistar monopólios, fazer catedrais. Nós estamos aqui para ter um relacionamento com Deus. Isso é tudo que Deus quer de nós. Um relacionamento de obediência, de intimidade.
Você está perdendo tanto tempo querendo coisas, conquistando coisas, e isso tudo, meu querido, ela tem o seu valor, a sua identidade, não é a sua importância. Ser rico não é pecado, porque Deus te dá mais para ajudar mais. Esse é o propósito. Deus te dá mais para ajudar mais, para abençoar mais. Se não for para isso, está errado. É para você? Tudo gira em torno de você? Não. Não é esse o propósito, não é o nosso chamado. Então, como igreja, nós precisamos acertar os ponteiros, a nossa bússola, para voltar para o caminho. Porque se a igreja não entender isso, irmãos, nós não vamos ter significância nenhuma nessa terra. Por que existe tanto evangélico no Brasil e o Brasil continua tão ruim, tão podre como está? Por que a gente não tem mudado o ambiente onde a gente está? É porque a gente tem se moldado ao ambiente. Mas não foi isso que Deus nos mandou fazer. Ele falou que nós seríamos transformados por uma renovação da nossa mente. E agora essa transformação que está em nós significa não se amoldar com o mundo. Ou seja, nós vamos ser agentes de transformação nesse mundo caótico que está. Amém, irmãos? Vocês não estão falando mais tanto amém? O seu chamado é para transformar esse mundo. Olha quantos crentes lindos nós temos aqui. Imagina se todos nós, irmãos, obedecêssemos ao Senhor um dia. Se você tivesse disposto 100% do seu dia, um dia, só um dia. Vamos supor que amanhã eu e você saíssemos daqui hoje e amanhã nós falássemos assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Hoje eu vou obedecer somente ao Senhor. O que você acha que ia acontecer em nossa cidade? Nós estamos em torno de 450, 500 pessoas aqui. Pelo menos 500 pessoas se converteriam amanhã. Porque Deus iria te usar com um poder que você jamais entendeu, que talvez você jamais exerceu, jamais recebeu, porque a sua identidade talvez estava corrompida ainda, você não tinha discernimento. Agora imagina se nós fizéssemos isso todos os dias. Todos os dias. A igreja tem perdido a sua identidade, a igreja não tem entendido o seu chamado. Mas eu quero que você entenda que eu e você fomos chamados para sofrer, para fazer o bem. Quando fazemos algo buscando aprovação e aceitação nossa, o motivo pelo qual fazemos não é Deus, é nós. Você pode fazer um ministério, exercer qualquer coisa, atividade, dizendo que é para Deus, mas se você busca reconhecimento e aceitação naquilo, não é para Deus, é para você. É para você se sentir melhor. Então não é assim que nós fazemos as coisas para Deus. Eu quero que todos estejam envolvidos, que todos estejam trabalhando, irmãos. Há lugar para todo mundo no ministério. Tem pessoas que ficam sentadas e falam assim: não tem nada para mim fazer. Não, meu irmão, vem conversar com a gente que você vai receber um monte de coisa. Eu já vou dizer uma coisa aqui para vocês que estão aqui. Nós estamos precisando de um motorista de Kombi, pelo menos 1 ou 2, para buscar o pessoal no domingo à noite. Tem um monte de gente com carteira. Dê seu nome na secretaria. Nós precisamos contratar uma pessoa para fazer limpeza na igreja aqui, né? Vamos pagar inclusive para isso. Mas tem um monte de gente que poderia fazer até de graça. Eu já fiz várias vezes, a gente faz mutirão sempre. Mas se você tiver alguém para indicar também, passa o nome lá na secretaria durante a semana. É como é que chama a função? Um zelador. Enfim, nós temos, irmãos, ministérios de atendimento de pessoas. Tem pessoas com várias habilidades. Nós damos palestras, nós fazemos trabalhos sociais. Nós temos uma associação, restaurar, onde nós cuidamos de pessoas dependentes químicas, famílias de dependentes. Irmãos, tem tantas ações que nós queremos fazer que falta mão de obra. Falta pessoas para ajudar, falta pessoas para estar orando por aquele motivo. Então se disponha, tem lugar para todo mundo. Ministério não é só cantar, ministério não é só pregar,
Ministério é carregar cadeira, ministério é falar de Jesus. Os jovens estiveram na praça essa semana fazendo um trabalho bem legal, ontem, né? Evangelizando lá na rua, eu não sei como que é o nome daquilo lá, mas eles paravam os carros, as motos e falaram de Jesus, né? Foi até Jesus pessoalmente lá, né? Vestido, foi bem legal. Irmãos, nós temos que fazer muito mais, muito mais. São Gabriel do Oeste é uma cidade que tem sido castigada por demônios, por entidades demoníacas que têm matado os nossos jovens. A depressão, o suicídio está muito forte, irmãos, e nós não podemos relaxar, irmãos. Nós não podemos relaxar, nós não podemos viver o mundo como se não houvesse amanhã, não. A volta de Jesus está muito próxima. Nós temos que nos posicionar. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender qual é o seu chamado, porque nós temos um destino, irmãos, e Jesus já estabeleceu isso. Qual é o nosso destino como salvos em Jesus, como igreja viva do Senhor Jesus? É os céus. Nós queremos ir para os céus. Nós estamos orando para a volta de Jesus, só que nós queremos levar outros com Ele, outras pessoas com a gente. Nós não queremos ver pessoas indo para o inferno, porque o inferno é o lugar de pessoas que não receberam, não aceitaram a Cristo. O Senhor disse lá em 1 Timóteo 2,4: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Qual verdade que o Senhor quer que você conheça? Preste atenção. Tem 3 verdades que eu quero falar para você aqui nessa noite. Só existe um caminho para a salvação. Que caminho é esse? Fala alto, igreja. João 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segunda verdade: Deus te ama e por isso Ele fez a parte mais difícil. O que Jesus fez, igreja? Jesus morreu na cruz, né? O que nós celebramos hoje. Deus deu o seu Filho, lá em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A salvação está em Jesus. Ele já fez o que era necessário. Basta você aceitar. E a terceira verdade é que a salvação depende da sua decisão. É a sua decisão, não é a minha decisão. Para que você seja salvo, é a sua decisão que conta. Em Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A decisão é sua. Depende de você. São 3 verdades que você não pode sair daqui nessa noite sem ter a consciência delas. A salvação só é em Jesus. Ele fez o que era necessário para que você pudesse ser salvo. Mas para isso você precisa de uma decisão. E qual é a decisão? Eu reconheço Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu renuncio minha vida depravada. Eu quero viver com Cristo, eu quero andar com Cristo, eu quero ter a identidade de Cristo, eu quero ter o chamado de Cristo, eu quero ter a eternidade com Cristo. É isso que Deus quer. Amém? E eu creio que muitas pessoas que estão aqui nessa noite, talvez nunca oraram entregando suas vidas a Jesus, nunca se converteram. Por que eu estou dando ênfase à conversão, irmãos? Porque ela é essencial. Eu me batizei com 13 anos, eu me converti com 16 anos. Eu me batizei sem me converter. Mesmo batizado, eu estava nas drogas, eu estava na prostituição, eu estava um crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Eu
Talvez é assim que você tem vivido a sua vida. Meu irmão, se é assim a sua vida, você não se posicionou. Porque conversão é posicionamento. Conversão é mudança. Conversão é Jesus entrando verdadeiramente em você. E agora você não está mais contente com aquela vida de pecado. Aquela vida não te satisfaz. Não é mais o que você quer. Não é mais a história que você quer viver nessa terra. Porque você quer escrever uma nova história em Jesus. Oh meu Deus, que ninguém saia dessa noite sem se render a Jesus, que ninguém saia dessa noite sem ter uma experiência com Cristo, sem se prostrar na presença de Deus. Eu tenho sentido tão forte a presença do Espírito Santo aqui, meus irmãos, e eu sei que Ele está falando ao coração de várias pessoas, desde o começo, desde a apresentação das crianças, mas chegou o momento de você se posicionar. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas vida dá. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas é sempre fiel, não há
porque ele era muito bom. Jesus falava de Deus, cuidava das pessoas, dava comida para um montão de gente, transformou a água em vinho. Jesus falava que ele era o único caminho para todo mundo ficar pertinho de Deus. Por isso, muita gente não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. E ele sabia disso, e mesmo assim foi para Jerusalém. Lá, Jesus preparou uma janta bem especial para os seus amigos. Jesus pegou a comida, agradeceu a Deus e dividiu com seus amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar o outro igual Deus ama a gente. Depois do jantar, Jesus saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Jesus falava: acordem, acordem, acordem. Eu pensei que vocês estavam orando, gente. Mas eles não acordavam. Enquanto Jesus orava,